Olá, tudo bem? Meu nome é Thalita e a Tainá me convidou para falar um pouquinho para vocês sobre a idolatria da maternidade. Antes, eu gostaria de rapidamente me apresentar. Meu marido é o pastor Ivan Henrique. Ele atua na Igreja Cristã Evangélica de Brasília, que é onde eu congrego também. E nós temos 2 filhos, o Martim, de 1 ano e meio, e o Pedro, que eu ainda estou gestante dele, estou de 7 meses. Eu tenho 26 anos e estamos há pouco tempo aqui na igreja, porque o Ivan se formou no CTCEB em 2019. Mas tem sido um tempo muito bom. E a Tainá me convidou para falar com vocês um pouquinho sobre a idolatria da maternidade. Quem me conheceu quando eu era nova, assim, criança e até adolescente, se me perguntasse o que eu queria ser quando crescesse, ia ter minha resposta na ponta da língua. Eu queria ser mãe. Não tinha dúvida. Nunca almejei grandes carreiras profissionais, nunca decidi com antecedência o que eu ia cursar na faculdade, nem nada disso. E apesar de eu amar a minha profissão, que eu me formei e escolhi, eu prefiro e tenho tido o privilégio de poder estar em casa para cuidar do Martim e logo mais do Pedro. Deus realizou os meus sonhos de ter filhos. Eu não sei se Deus vai me dar mais filhos, eu não sabia se Ele iria me dar, mas Ele já me deu 2. E eu não sei se Ele vai me dar mais, mas ainda assim é graça pura do Senhor o fato de hoje eu ser mãe. E quando nós colocamos a nossa maternidade na perspectiva de Deus, nós conseguimos olhar para ela da maneira correta, sem alimentar o nosso coração controlador e idólatra, que muitas vezes se apavora com perguntas de: e se eu nunca conseguir engravidar? Eu me perguntava muito isso. E se eu não der conta de cuidar dos filhos que Deus me der? E se eu não tiver quantos filhos eu quero ter? E se um dos meus filhos morrer? Se tiver alguma doença grave, se precisar fazer algum tratamento? Tantas perguntas, tantos e se's que se passam na nossa mente, né? Mas e se nós simplesmente descansássemos em Deus? Não é? Seria muito mais fácil. A maternidade, ela é uma pauta onde todo mundo tem uma opinião que geralmente você tá errada. Então, todas as outras pessoas, elas sabem criar os seus filhos melhor do que você. É óbvio que compartilhar experiências, desafios e alegrias da maternidade é muito importante, né? Porque isso às vezes nos ajuda a resolver algum problema, abre, né, os nossos olhos para coisas novas, para brinquedos, para desenhos, para novas atividades com nossos filhos e novos ensinos bíblicos e tudo mais. Mas hoje em dia é muito difícil, tá cada vez mais difícil de a gente encontrar pessoas com quem a gente possa conversar de verdade sobre a nossa maternidade sem sermos julgadas, né? A gente tem medo de dizer que o nosso filho não dorme a noite toda ou de que eles assistem TV em algum momento do dia. A gente tem até medo de expressar o desejo de que a gente quer ter muitos filhos, porque as pessoas vão comentar sobre isso. Ou de dizer que a gente não quer muitos filhos. Não, a gente quer 1 ou 2 e vamos parar por aí e tudo mais. Porque tudo que a gente faz ou que a gente fala vai ter uma arma de acusação apontada para nós, né? E vamos estar errados aos olhos do outro. Nós sempre vamos estar errados aos olhos do outro neste mundo que nós temos vivido, que bombardeia a maternidade com coisas que nós precisamos fazer, coisas que nós precisamos ter, coisas que nossos filhos precisam ser, precisam aprender em tal época, em tal tempo, eles têm que fazer aquilo e a maternidade ela tem se tornado um fardo para nós. Mas isso não é nada mais, nada menos do que o reflexo de uma coisa que nós temos alimentado no nosso coração, que é a idolatria da maternidade. Nós estamos colocando a maternidade em uma posição que ela não deve ocupar no nosso coração, que somente o Senhor deve ocupar. Esse é um tema muito vasto, muito abrangente, mas eu consegui fazer um compilado aqui rapidinho para falar para vocês algumas coisas interessantes de se pensar sobre isso e que nós precisamos ter em mente. Então, a primeira coisa que nós precisamos sempre lembrar é que todas nós, todas as mulheres foram criadas para ser mães, mas nem todas irão gerar filhos em seu ventre. A Bíblia nos dá exemplos muito claros de mulheres que clamaram a Deus, choraram a Deus para que se tornassem mães.
Ana, mãe de Samuel, Sara, mãe de Isaac, Isabel, mãe de João Batista, são apenas alguns exemplos de mulheres estéreis que receberam o milagre da vida do Senhor. Mas também nós, hoje em dia, conhecemos muitas mulheres que não conseguem engravidar. Por N motivos, por N fatores, elas não conseguem gerar filhos. E muitas vezes isso traz uma angústia para elas e traz uma angústia para todo mundo, né? A gente fica até meio assim de falar, de perguntar. Mas uma coisa que precisamos ter em mente é que todas as mulheres foram chamadas para exercer a maternidade, mesmo que elas não tenham filhos próprios. Como assim? Deus criou as mulheres com o dom de gerar vida, de cuidar de vidas. Então, mesmo que você não gere uma vida no seu ventre, você pode gerar vidas que estão à sua volta, que foram geradas por outras mulheres, e você pode cuidar delas, você pode nutrir essas vidas, pode alimentá-las com a palavra de Deus. Primeira maneira, que hoje em dia tem sido muito buscada por muitas famílias, é a adoção. A adoção nada mais é do que refletir de uma maneira muito prática o amor de Deus por nós. Em Gálatas 4, de 4 a 6, Paulo vai falar que o grande amor de Deus mandou Cristo encarnado para que nós recebêssemos o direito de sermos filhos de Deus. Ou seja, nós fomos adotados por Deus. Então, adotar uma criança, adotar um adolescente para que ele se torne seu filho é uma maneira muito simples e prática de mostrar o amor de Deus e de exercer a maternidade. Claro, tem toda a burocracia, mas muitas famílias têm buscado por isso hoje e o Senhor tem nos abençoado, né, nisso. Mas a maternidade, ela vai muito além disso. A maternidade é gerar e nutrir vida, como eu havia falado. E nós podemos fazer isso de muitas maneiras, dando, acima de tudo, frutos espirituais. Como? Expandindo o reino de Deus com filhos tementes ao Senhor. Ah, mas eu não tenho filhos, ou meus filhos já cresceram, meus filhos saíram de casa, meus filhos moram longe, meu filho faleceu, eu não tenho mais filhos, né? Mas sem a maternidade, as gerações elas vão se perdendo. Por quê? Porque elas vão crescendo perdidas e sem princípios. Então, o mundo precisa de mulheres que cuidem, que gerem e que nutram vidas. Como nós podemos fazer isso? Vou dar alguns exemplos práticos. Acolhendo crianças, jovens ou adolescentes que não têm cuidado dos pais ou que ficaram órfãs de um dos pais, do pai ou da mãe, que são da sua igreja ou da sua vizinhança, que você pode recebê-los em casa em alguns momentos da semana, para um café, para passar a tarde com você, para conversar, para ajudar no dever de casa. E dessa maneira a gente pode cuidar deles. Primeiro e mais importante de tudo, pregando o evangelho para eles e ensinando a palavra de Deus para eles. Mas também ensinando coisas do dia a dia. Se é uma criança, por exemplo, que perdeu a mãe, você pode ensiná-la coisas que a mãe ensinaria e não pode mais ensinar. Como cozinhar, como lavar uma louça, como dobrar uma roupa, como arrumar uma cama, coisas práticas do dia a dia. E dessa forma nós cuidamos de uma vida e nós nutrimos uma vida, né? Outra coisa também, você pode criar grupos com noivas ou recém-mães para estar orando com elas, meditando na palavra, ouvindo, né, as angústias, os anseios, as alegrias delas e também instruí-las, né? Se você viveu esses momentos, se você foi casada, se você é casada, se você tem filhos, você pode ajudá-las nisso, né? Você pode dar conselhos práticos, você pode dar dicas, você pode orar junto com elas para que elas achem uma solução, né? De alguns problemas que elas possam estar tendo. Pode ajudá-las levando o alimento, para que elas tenham uma rotina um pouco mais prática até se adaptar, né? Ajudando a limpar a casa, isso também é cuidar de vidas. Outra coisa, nós podemos ajudar mães da nossa igreja ou da nossa vizinhança, se nós temos contato com ela, a
em atividades diárias com os seus filhos. Então, você não tem filhos, mas você tem o tempo. E você tem amigas que têm filhos e elas não têm tanto tempo. Então, você pode ajudá-las buscando o filho delas na escola, ou levando para alguma atividade extracurricular, para natação, para o inglês, para o futebol, para que ela possa ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de folga no dia a dia. E assim você vai ter contato com aquelas crianças e você vai poder abençoá-las também. Outra maneira é preparar momentos de discipulado com irmãs mais novas que você na sua igreja e estar acompanhando elas no evangelho. Também ficar com os filhos dos seus amigos para que eles possam sair só o casal, né? Muitos não têm família na mesma cidade, então você pode ser essa família, esse amparo para eles. Então eles deixam na sua casa um sábado à noite por mês para que eles possam ter um momento, um jantar, ir ao cinema ou alguma coisa assim. Também, se você trabalha ou estudou algo que seja ligado à educação, você pode ajudar os filhos dos seus amigos que estão com dificuldade na escola, dando algum reforço escolar, né? Abençoar financeiramente alguma família que está esperando algum bebê para que compre as coisas do enxoval, ou abençoar alguma criança com algum presente que você sabe de coisas que ela precisa, ou de algo que ela esteja querendo muito e a família não pode comprar, mas talvez você possa. Orar umas pelas outras, orar pelas suas amigas mães, acompanhá-las, ouvi-las, né? E também, outra maneira prática é acompanhar uma mãe no pós-parto hospitalar. Quando ela tem outros filhos, às vezes o marido precisa ficar dividido, você pode ser um apoio para eles. Ou também ficar com os irmãos, para que o marido possa ficar com ela no hospital, né? Essas são algumas opções, algumas maneiras de como nós podemos ser mães, exercer o maternar, mesmo que o Senhor não tenha nos dado filhos ou que os nossos filhos já estejam criados e a gente pense, e agora, o que nós vamos fazer? Temos muitos filhos por aí que nós podemos ajudar a cuidar e a nutrir vida, né? Segunda coisa é que nós precisamos descansar a nossa maternidade no Senhor. Se tem uma coisa que enche o nosso coração de medo e de ansiedade, é ter um filho. Então, a partir do momento que nós engravidamos, nós assumimos uma posição de controle, porque tudo tem que dar certo. Aquela criança tem que nascer bem, ela tem que crescer bem, ela tem que ser educada, né? Então, nós começamos a controlar tudo e a planejar tudo. Nós planejamos quarto, qual carrinho, qual fralda vai usar, quantas roupas precisa, né? E também planejamos coisas grandes, como conforme ela vai crescendo, o que ela vai comer, quanto tempo ela vai dormir, qual médico, qual escola ela vai, né? Nós nos preocupamos em ensiná-la a ser educada, a se comportar, a falar com as pessoas. Enfim, tantas coisas que passam na nossa cabeça, tantos medos do o que pode acontecer com meu filho, e se ele sair sozinho na rua, e se ele se perder, e ansiedades de alguma coisa que está acontecendo, ele está doente, e será que ele vai ficar bem? E tantas coisas vão enchendo a nossa mente e o nosso coração de preocupação. E nós, com isso, nós queremos e acabamos fazendo, ou tentando, né, de maneira totalmente falível, ser Deus na vida dos nossos filhos, coisa que nós não somos a mãe deles, nós não somos Deus. Precisamos mostrar Deus, precisamos guiá-los a Deus, mas nós somos a mãe deles. Então nós queremos ter o controle de tudo, proteger os nossos filhos de tudo, colocá-los numa bolha no nosso controle, e nós não descansamos em Deus, né? Se alguma coisa dá errado, se algo sai fora do planejado, a gente já fica desesperada, fica angustiada, né? Algumas entram até em pânico. Mas quando nós nos lembramos de que o Senhor é soberano, onisciente, onipotente, onipresente, amoroso, misericordioso e poderoso, nós nos damos conta de que Ele é o melhor e a única coisa que nós devemos deixar que cuide dos nossos filhos. E também é nele que nós devemos descansar, né? Nós devemos descansar no Senhor e entregar as nossas ansiedades, os nossos medos e a nossa vontade de controlar tudo nas mãos do Senhor. Jesus fala, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? Paulo nos ensina a levar as nossas angústias em oração e súplica ao Senhor. E é Deus quem cuida dos nossos filhos. Então, que nós lembremos sempre disso.
É Deus quem cuida dos nossos filhos e não tem ninguém melhor para cuidar dos nossos filhos que não seja Deus, nem mesmo nós. E por último, baseie a sua maternidade em princípios, não em métodos, né? Muitas vezes nós gostamos de exibir a nossa maternidade, nós colocamos ela no pódio, como se ela fosse um troféu. Olha os meus filhos, olha, eles sabem ler com 4 anos, eles são muito bem criados, eles dormem a noite toda, eles comem todas as frutas, todos os legumes, e nós começamos a exaltar a maternidade e colocá-la num posto que ela não deve ocupar, né? E gostamos de nos exaltar também, porque nós estamos fazendo um bom trabalho, nós estamos sendo boas mães, né? Mas isso é algo que o nosso coração alimenta e que é pecado, que é o orgulho, que é a idolatria da maternidade, né? É colocá-la em uma posição que ela não deve ocupar na nossa vida. Então, isso também acaba trazendo intrigas desnecessárias com outras pessoas e trazendo também pesos desnecessários para a nossa maternidade. Uma maneira de vencer esse pecado, de colocar a maternidade no pódio, é baseá-la em princípios e não em métodos. Princípios são uma regra básica, uma lei geral ou uma doutrina usada como base de compreensão ou guia para as ações e comportamentos. Enquanto métodos são um modo ou um procedimento de fazer alguma coisa. Então, quando nós baseamos a nossa maternidade em princípios e como cristãs em princípios bíblicos, eles estão bem estabelecidos no nosso coração e serão bem estabelecidos no coração dos nossos filhos. Ou seja, independente do método que nós usarmos, da forma como nós formos alimentarmos, da forma como formos ler as histórias para eles, da forma como formos vesti-los, se nós estivermos baseados na Bíblia, se os nossos princípios forem bíblicos, os nossos filhos serão criados de maneira que glorifique e honre ao Senhor. E o nosso coração vai estar sempre clamando e orando para que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a criar os nossos filhos baseada em princípios bíblicos. E também, se alguém for criticar a nossa maternidade, você está fazendo isso errado, esse não é o melhor jeito, nós vamos estar tranquilas, porque métodos, cada família tem o seu. Mas princípios bíblicos trazem uma base para a nossa família. Então, mesmo que alguém de fora critique, nós saberemos que está baseado na verdade, na rocha, né, na palavra de Deus. Então, nós não ficaremos inseguras quanto à nossa maternidade, querendo fazer coisas mais para aparecer. Não, nós confiaremos em Deus e descansaremos. Então, que nós possamos descansar o nosso coração no Senhor, que a maternidade não se torne um ídolo do nosso coração, mas que ela seja algo que seja feito para glorificar e magnificar o nome do Senhor em todo o tempo. Para terminar, eu gostaria de ler uma citação de Nancy DeMoss, que ela diz assim: o objetivo mais importante da mulher é ser espiritualmente frutífera, é gerar e criar uma prole espiritual. Os dons e chamados de Deus são diferentes para cada um de nós. Nem todas as mulheres recebem o dom do casamento, assim como nem todas recebem o dom da maternidade. O desejo do Senhor Deus é que cada mulher, mesmo a solteira, a estéril e a que já passou da idade de procriar, tenha um lar e seja uma feliz mãe de filhos, como diz em Salmo 113, 9. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração, que todas nós fomos criadas para gerar, cuidar e nutrir vidas, principalmente espiritualmente, para que nós possamos aumentar e fazer com que o reino de Deus cresça nesse mundo, exercendo aquilo que Deus nos chamou para fazer de maneira sábia. Então, quando você vê que a maternidade está se tornando ídolo do seu coração, ore e peça ao Senhor que Ele te ajude a olhar para ela da maneira correta e da maneira que honre e glorifique o nome dele. Um abraço!